Bem-vindos ao nosso Meda às Quartas, no formato de mesa redonda, como estava a dizer. Realizamos estas mesas para promover aqui um bocadinho mais de discussão, para ser um bocadinho diferente do outro método que temos de apresentações. Como é que isto funciona? Nós utilizamos aqui o método do fishbowl, ou seja, as nossas discussões são concentradas nos nossos peixinhos, estão aqui nas cadeiras azuis, mas quem está a assistir também pode vir aqui à cadeira, colocar uma questão e depois volta ao seu lugar. Assim todos podem participar. Quem está online, pedimos por favor que coloque as questões por chat. Temos o investigador Pedro Salgueiro para nos dar aqui também apoio ao principal moderador, que será a Carla Varanda, aqui na sala. E temos também uma questão, um slide para promover aqui um bocadinho também mais de discussão. Nós já vamos colocar no chat o link e a classe para responderem. Depois no final fazemos também aqui uma reflexão sobre estas perguntas e respostas. Passava então a palavra à Carla, que vai moderar a sessão de hoje. Sim, obrigada, Sofia. Eu vou aqui fazer primeiro aqui uma introdução do tema antes de apresentar os convidados. Hoje vamos discutir as tecnologias ómicas, a genómica, transcriptómica, proteómica e metabolómica, as aplicações e desafios na produção vegetal e animal. As tecnologias ómicas estão a revolucionar o modo como se faz ciência, permitindo caracterizar e quantificar conjuntos de moléculas biológicas que traduzem a estrutura, função e dinâmica de um organismo ou organismos. Atualmente já é possível sequenciar e estudar os genomas inteiros de um organismo com grande detalhe, recorrendo a técnicas de sequenciação de nova e terceira geração, genómica. Verificar a forma como os genes estão ativamente a ser expressos num determinado momento através do RNA mensageiro, transcriptómica, ou entender as vias e mecanismos de expressão das proteínas, a sua relevância funcional e como interagem com o ambiente, proteómica, bem como analisar os perfis de metabolitos em processos celulares num sistema biológico sujeito a determinadas condições, metabolómica. As tecnologias multiómicas têm em si a capacidade de adotar uma visão holística das moléculas que constituem um sistema biológico, célula, tecido ou organismo, ao considerarem que um sistema complexo pode ser entendido em maior detalhe se for analisado como um todo. Ao entender as funções e interações dos genes, entende-se a dinâmica dos processos biológicos, por exemplo. A agricultura tem permitido conhecer os genes e proteínas envolvidos nas interações planta-microorganismo, permitindo o desenvolvimento de plantas resistentes. Também na produção animal, as ómicas permitem uma melhor compreensão da fisiologia vegetal, animal, e a associação com alimentos, por exemplo, permitem elaborar dietas funcionais que melhoram o desempenho animal com base na exploração de todo o seu potencial genético. Contudo, a integração dos dados provenientes das diferentes ómicas é ainda muito desafiante do ponto de vista técnico, requerendo uma grande capacidade de armazenamento, pode servir como repositório da quantidade de informação gerada, e também de processamento, de forma a suportar análises complexas que incorporem os conjuntos de dados das várias ómicas. A interpretação desta informação para aplicações práticas requer o desenvolvimento de infraestruturas a uma escala que consiga dar resposta a estes requisitos, ao mesmo tempo que se devem criar novos perfis de investigadores bioinformáticos capacitados para desenvolver estas tecnologias e as colocarem acessíveis a diferentes áreas de investigação. Nesta mesa redonda será mostrado um pouco da investigação que se faz nesta área, incidindo na aplicação da produção vegetal e animal, mostrando os avanços que estas tecnologias têm dado na ciência, mas também os desafios que estas tecnologias encontram. Para falarmos sobre tudo aquilo que eu falei aqui e mais ainda, temos connosco a professora Andréa Amaral, que é professora auxiliar do Departamento de Zootecnia da Universidade de Évora, investigadora integrada do Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, doutorada pela Universidade de Wageningen, na Holanda, faz investigação na área de genómica integrativa e integra o consórcio Eurofang, que tem como objetivo desenvolver a anotação para os genomas das espécies de produção animal e Colégio Tropical da Universidade de Lisboa, no âmbito do qual desenvolve estudos na área da genómica para a sustentabilidade. Temos connosco, não presente, mas aqui presente um bocadinho à distância, a professora Andréa Figueiredo, que é licenciada em Biologia Vegetal Aplicada e doutorada em Biologia Molecular e Celular. Desenvolve a investigação na área de interação entre plantas e patógenos, tendo como modelo principal a videira e recorrendo a abordagens ómicas, tendo fundado o grupo de investigação Grapevine Pathogen Systems Lab. É investigadora principal do BioEasy e professora auxiliar do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Temos também connosco a doutora Cláudia Vicente, que é investigadora auxiliar do MED e responsável do NIMALAB na Universidade de Évora. Atualmente é
investigadora principal de um projeto FCT, Proteomics, com parcerias com a CEVAL, o Hércules, INIAB, a Universidade de Coimbra e o USDA. É biotecnóloga e os seus principais interesses de investigação são o estudo das interações no macro-micro-organismos e estudos de mecanismos de parasitismo. Nos últimos 10 anos, especializou-se em biologia molecular e diferentes ómicas, tendo recebido formação no Centro de Genómica Funcional da Universidade de Zurique e na empresa alemã SISEC Bioinformatics. E temos, por último, connosco o Dr. Ricardo Ramiro, que é doutorado em Biologia Evolutiva, tendo-se focado nas interações entre espécies de parasitas da malária e mais tarde no Instituto Gulbenkian, no estudo da evolução de bactérias em resposta a interações ecológicas. Atualmente foca-se mais na análise de dados e bioinformática e é desde 2021 diretor do Departamento de Gestão de Dados e Análise de Risco do Laboratório Colaborativo Inove Plant Protect. Sim, estão todos já devidamente apresentados. Eu começava por perguntar, e vou provavelmente perguntar a todos, vou começar aqui pela professora Andreia Figueiredo, que está aqui mais à distância, que é que investigação é que fazem no âmbito destas ómicas? Andreia, obrigada pelo microfone. Desculpem, sempre as questões logísticas aqui do Zoom. Antes de mais, obrigada pelo convite para participar nesta mesa redonda aqui hoje convosco. E de facto nós trabalhamos numa abordagem multi-ómicas, o que significa que nós tentamos desconstruir a informação toda que existe numa resposta imunitária de plantas, analisando em diferentes níveis de complexidade. Não só a nível de transcrição, mas também de produção de proteína, produção de metabolitos e mais recentemente vamos iniciar também algumas abordagens a nível de modulação do epigenoma. Esta abordagem permite-nos o quê? Permite-nos ter uma integração muito grande do conhecimento e permite-nos ver coisas que não veríamos se tivéssemos abordagens mais direcionadas, ou seja, nós conseguimos ter aqui uma visão muito global e muito englobadora de tudo o que se está a passar e conseguimos então perceber quais são as principais vias que estão a ser alteradas, qual é o impacto daquilo que estamos a fazer e aí sim delinear novas linhas de pesquisa e tentar compreender os mecanismos depois a nível mais profundo. Nós aplicamos no nosso laboratório esta integração toda de conhecimento ao estudo da interação entre a vinha e o plasmopara vitícola, que é o OMI7 responsável pelo meio da videira, mas aquilo que temos vindo a notar nos últimos anos é que muitos dos mecanismos que nós conseguimos identificar por estas abordagens multiómicas acabam por ser conservados entre diferentes reinos, nomeadamente temos outros patógenos como o Phytophthora, que acaba por ter o mesmo tipo de estratégia e o tipo de modulação que ocorre é muito semelhante. Portanto, existe aqui também uma grande transversalidade daquilo que nós fazemos e do conhecimento que adquirimos para outros sistemas. Não obstante também esta passagem de conhecimento, conseguimos sim identificar candidatos e candidatos que acabam por ser concertados por mais do que uma abordagem ómica e esses candidatos podem ser depois validados para serem, por exemplo, usados em nível de programas de melhoramento. Portanto, esta integração e esta abordagem multi-ómica, como vamos discutir hoje, acaba por nos permitir ter este foco muito maior neste modelo de estudo. Obrigada, André. Eu passava aqui para a professora Andreia Amaral e fazia-lhe a mesma pergunta. A Andreia está aqui mais na parte da produção animal, aqui um bocadinho diferente dos outros trabalhos. Que investigação é que vocês fazem usando as ómicas na produção animal? As ómicas na produção animal podem ser utilizadas em diferentes contextos e são alguns semelhantes aos contextos das plantas, aos contextos da interação planta-patogénio. Eu interesso-me sobretudo sobre entender a arquitetura do genoma, ou seja, nos genomas das espécies domésticas que não estão tão bem conhecidos e caracterizados como o genoma humano, precisamos de perceber, temos os genomas, já temos referências muito boas, e temos de perceber o que é que a cada zona o que é que corresponde, em termos de função. E se 55% destes genomas serão genes,
o que é que serão os outros 95%, e esses 95%, em termos de associação entre função, genoma-função, é o mais importante, são os switches, e portanto isso é uma das áreas em que trabalhamos atualmente. Estou focada no genoma bovino e no genoma suíno, de tentarmos identificarmos e anotarmos zonas não codificantes, zonas não codificantes do genoma que estão relacionadas com o controle da expressão génica. Portanto, a esse nível, trabalhamos na área da sequenciação de genomas, da sequenciação de transcriptomas. Depois, há a área de identificarmos mutações que estão associadas a determinadas características e que podem ser no futuro utilizadas em melhoramento animal, à semelhança do melhoramento de plantas, e que podem estar, eu interesso muito por características que estejam associadas a capacidades adaptativas e ao contexto que temos, e são as perguntas que temos para o futuro. Em termos de sustentabilidade, precisamos de ter animais mais resistentes a doenças, animais mais resistentes à seca, etc. Acho que todos nós sabemos aqui o contexto que temos atualmente e que vai piorar no futuro, e portanto é uma outra área em que trabalho, portanto, em estudos de associação e da caracterização, atualmente no contexto do Colégio Tropical, dos recursos genéticos de animais em África. Andréia, Cláudia, estava agora a mesma questão, que investigação que fazem aqui no laboratório de nematologia, que envolve as ómicas. Então, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes que estão online, e quero já agradecer o convite. Acho que dentro do MET existem várias pessoas para falar desta abordagem, uma vez que todos nós utilizamos as ómicas em diferentes perspectivas. No NemaLab, nós estamos interessados em estudar um bocadinho a biologia dos nematos fitoparasitas, portanto, que causam doenças a plantas. Temos 2 grandes grupos, estamos focados, utilizamos todas estas diferentes ómicas para tentar perceber um pouco os mecanismos de parasitatismo dos fitoparasitas, né, neste caso destes 2 nematos, como é que eles infectam as plantas, que maquinaria que eles utilizam para ultrapassar as defesas inatas das plantas, e portanto utilizamos bastante a transcriptómica. E também temos outra vertente no desenvolvimento de soluções naturais e sustentáveis para o controle dos nematos, nomeadamente no biocontrole. E nisso aí utilizamos, portanto, o que está na natureza, né? Utilizamos o que se sabe de produção de metabolitos de plantas que possam ter uma ação antimicrobiana ou nematotóxica, nematoticida, e testamos tanto nos nossos organismos de estudo. Basicamente são isso. No laboratório atualmente temos 2 projetos a decorrer, um deles, portanto, para um dos organismos, que é um organismo de quarentena, que é o Bursaphyllengus xylophyllus, e quem lidera, portanto, é a Margarida. A Margarida pode vir aqui falar um bocadinho também sobre o seu projeto. No meu caso, temos um projeto que é o Proteomics, que utiliza a metabolómica como um ponto de partida para descobrir quais os metabolitos que são diferencialmente produzidos em plantas resistentes versus suscetíveis. E se podemos associar isso à ação nematoticida. Também temos outras colaborações no âmbito da genómica, mas na metagenómica trabalhamos com o grupo da professora Helena Adão, a tentar, portanto, perceber interações entre nemátodos, neste caso estes nemátodos de vida livre, e também de bactérias, porque eles coabitam no mesmo ecossistema, e portanto eles têm ali uma interação bastante forte. Então também temos essa ponte e utilizamos a metagenómica. Sim. Tá bem. Ricardo, vou ser original e vou fazer a mesma pergunta. Que investigação é que vocês fazem, claro, envolvendo as ómicas, não é? Sim. Pronto, nós no nosso Plantotec, para quem não sabe, o nosso Plantotec é um laboratório colaborativo focado em encontrar soluções contra pragas e doenças. Portanto,
as nossas questões são completamente dirigidas para aí. E o que tentamos fazer é, assim, duas áreas no geral, utilizar a bioinformática para duas coisas gerais. Uma é encontrar, digamos assim, marcadores ou alvos que nos possam, os quais nós possamos atacar para tentar controlar estas pragas e doenças. O outro é tentar usar os dados da bioinformática como os métodos bioinformáticos para tentar perceber fatores de risco e desenvolver modelos de risco que nos possam permitir prever a incidência de pragas e doenças também. Na primeira questão tem um bocadinho a ver com, quero que as duas Andréas estavam a falar no início um bocadinho, que é do lado das plantas tentar perceber da parte da expressão génica e da variabilidade que existe entre os genomas, se conseguirmos identificar alguns genes, algumas proteínas que possam ser responsáveis por essa suscetibilidade às doenças. E depois temos do lado de micro-organismos a parte da análise estamos cada vez a acumular mais dados de microbioma, e a análise desses grandes conjuntos de dados também nos permite identificar que micro-organismos é que possam ser benéficos e tentar depois perceber dentro de cada espécie, porque nos micro-organismos existe uma grande variabilidade do conteúdo genético, né? Eles variam muito, a funcionalidade dos genes que está no genoma dos micro-organismos da mesma espécie é bastante diferente. Tentar perceber que tipo de funções é que os micro-organismos possam ter, que possam inibir os micro-organismos patogénicos. Portanto, no geral, é esse o foco da ciência. Vocês integram as várias ómicas? Vocês trabalham com que ómicas? É assim, neste momento temos estado a trabalhar maioritariamente com genómica comparativa e metagenómica. Temos feito alguma coisa de transcritómica, mas pouco, e metabolómica eu fiz na análise de dados metabolómica no passado e com essa abordagem integrativa, mas neste momento ainda não estamos a fazê-lo. Portanto, a ligação que temos feito é mais entre a metagenómica e a genómica comparativa. Não tem ligações com outros grupos que façam outras partes? Neste momento, não. Estamos a tentar estabelecer algumas ligações desse género, mas neste momento ativo. Sim, porque eu entendi aqui, André, vocês fazem todas estas ómicas que falamos, não é? E vocês integram esses resultados. Pois, exatamente. E a Cláudia também falou que integrava vários resultados. Portanto, mas neste caso aqui, e agora estamos aqui para o tema das equipas multidisciplinares, que faz sentido neste tipo de trabalho ter equipas completamente multidisciplinares, não é? Focadas nas várias áreas. Vocês aí, André, que fazem tudo, vocês têm equipas multidisciplinares focadas em cada uma das ómicas. E depois também, falar também da parte da bioinformática, não é? Que se tem toda uma equipa de bioinformática a trabalhar esses resultados. Então, nós acabamos ou seja, eu sou bióloga, portanto, em termos da minha formação base, as ómicas acabam por ser ferramentas que utilizo, ou seja, eu não desenvolvo nenhuma das ómicas, eu não tenho espectrómetros de massa ou não tenho sequenciadores no laboratório para as fazer, mas acabamos por, dentro do grupo, ter expertise suficiente para montar a pipeline toda, quer de preparação de material para enviar para os nossos colaboradores ou pedir prestação de serviços, e depois analisar os dados, criar pipelines analíticas para conseguirmos tirar significado biológico dos dados que obtemos através da análise destas ómicas. Nesse sentido, tenho o privilégio de ter um grupo multidisciplinar, ou seja, a grande parte dos meus alunos que ou estão a fazer doutoramento ou já são meus colegas, são investigadores pós-doutorados do meu grupo, acabaram por se especializar em diferentes ómicas, e temos colaborações para onde eles foram aprender
e depois estabelecer aqui no laboratório connosco. E nesse sentido tenho, por exemplo, colaborações a nível de metabolómica em França, com a doutora Marisa Maia neste momento, com a parte toda de epigenómica, genómica e transcritómica. Temos uma facility aqui dentro do nosso centro de investigação e colaboro com os colegas que desenvolvem o trabalho nessa facility. Dentro da proteómica tenho um colaborador na Alemanha que também tem espectrómetros de massa e que tem as pipelines analíticas todas montadas, e depois sim nós acabamos por pegar nos dados todos e tentar extrair o significado biológico desses dados, trabalhando não só com informáticos, tendo essa valência também dentro do nosso grupo, mas também com colegas da estatística, de forma a conseguir da melhor forma validar tudo aquilo que nós obtemos. Depois, aqui há também a questão que eu também queria aqui introduzir, que é as ómicas são muito vistas também aqui na ótica da investigação. Não é? Passando aqui para uma parte mais prática, por exemplo, e aqui pensar aqui mais do Ricardo ou na Cláudia, que um agricultor tenha um problema na sua vinha, em parte da vinha está com sintomas, que resposta é que estas ómicas poderiam dar aí? Ou se faz sentido recorrermos a estas ómicas para esta parte final da resposta ao agricultor, do diagnóstico? O quão longe nós estamos do uso destas ómicas no diagnóstico? Eu ainda vou aqui inteirar mais um bocadinho, só porque eu ontem vi a discussão, não sei se viram, do é ou não é sobre o cancro. E a verdade é que eles, no cancro, hoje em dia, eles conseguem, através do NGS, ver determinadas mutações e dirigir e prever determinado tratamento para o cancro. Nós estamos mais longe disso na proteção de plantas. Eu não diria assim tão longe. Então, eu há cerca de 2 anos participei num projeto, na altura estava a colaborar com o INIAV, e participei num projeto europeu, o Baltitest, que era um consórcio internacional que se juntou para definir principais guidelines para a adoção das ómicas, metagenómicas, shotgun, etc., para a detecção de agentes patogénicos. E já foram feitos, portanto, os famosos boletins da EPPO, que é a European Plant Protection Organization, já direcionados para ajudar os laboratórios, tanto laboratórios de análise, de diagnóstico, como laboratórios de investigação, a utilizar estas ferramentas já mesmo para a detecção, também com o apoio na tomada de decisões a nível regional, nacional ou até europeu. Portanto, já se está a aplicar. E, por exemplo, no campo da nematologia, nós sabemos que a morfologia é fundamental e temos sempre que o fazer. Mas a molecular também já começa a desconstruir e começa a apoiar grandemente. E eu sei, porque pronto, já tive contatos com os laboratórios, eles já estão a adotar muito a parte molecular e a aplicação destas ómicas, uma vez porquê? Porque a morfologia exige muito tempo de aprendizagem e é preciso, para se tornar um bom nematologista, não é num ano, são vários anos até conseguir, portanto, adquirir essa valência. Portanto, estas ómicas também podem, no caso da nematologia, vir a ajudar. Já se está a explicar. No caso de bactérias, fungos, nematos, vírus, já se está a aplicar. Mas penso numa postura, e Ricardo, já passo ao Ricardo, numa postura de, por exemplo, testar essas vinhas e descobrir que nessas vinhas estão presentes 20 agentes patogénicos, e agora, tome lá, senhor agricultor, estão aqui 20 agentes patogénicos. Portanto, a mesma equipa multidisciplinar acho que também tem que ir aí além, né? Fazer a ponte deste resultado, que acaba por ser mais útil numa parte de investigação, e bastante útil na parte de investigação, mas fazer esta parte aplicada. André, na parte animal, se calhar, não sei. Na parte animal já se faz isso na Holanda. Na Holanda está todo um sistema já montado de vigilância sanitária e em que os outbreaks são detectados por NGS portanto, em real time.
e é algo que já começou a ser montado já há uns anos e é perfeitamente possível. É preciso uma visão estratégica, integrada e financiamento e dinheiro, não é? E pronto, não é? Não, mas isto não é investigação, isto é aplicar, não é? Não é? Aplicar e desenvolver, aplicar o conhecimento ómico a um serviço de vigilância sanitária, animal, quem diz animal, fitossanitária, o que for, não é? E com base na identificação do patógeno, saber-se qual é se prescrever-se o tratamento, não é? Portanto, possível. Precisa de mais análises, obviamente, e há se preciso mais análises. Vou só passar aqui a palavra à Andréia, que tem aqui a mão no ar. Sim, obrigada. Só para acrescentar uma coisa, porque a visão que eu tenho e trabalho de perto com viticultores e trabalhando em multiómicas, as ómicas ainda são muito caras. Ou seja, em termos de investigação já estão a um preço bastante razoável e nós conseguimos de facto trabalhar com elas no laboratório, mas para um viticultor é muito caro fazer uma análise mesmo de metagenómica de solo, é caro. Agora, nós em termos de investigação conseguimos, usando as diferentes ómicas, chegar a conclusões que são extremamente específicas, ou seja, está lá este metabolito, as plantas têm maior propensão para serem tolerantes a uma determinada doença, não está, são mais suscetíveis, o mesmo com proteínas, o mesmo com genes, e podemos sim direcionar e desenvolver sensores, kits de aplicação e de teste que permitam facilitar o diagnóstico em relação a estas multiómicas, aquela que nós vemos que no campo poderá ter uma maior aplicabilidade prática, acaba por ser a metagenómica. E mesmo assim a metagenómica poderá ser importante, por exemplo, quando não conseguimos despistar visualmente que tipo de doenças é que estão a assolar uma determinada vinha, ou no caso da implementação de novas vinhas, porque analisando o solo e quantificando, tendo uma ideia das proporções de patogénios no solo, podemos perceber se temos que fazer algum tipo de tratamento no solo antes da implementação da vinha. Por exemplo, se tivermos estruturas ou DNA de doenças do lenho, possivelmente não é boa ideia estarmos a instalar uma vinha naquela região, ou DNA de outros organismos que são potencialmente patogénicos. Mas mesmo assim ainda são abordagens caras para viticultores, ou seja, grandes grupos potencialmente poderão utilizá-las, mas... E vocês têm esses dados, estou a imaginar mesmo, pode realmente haver DNA de alguma doença do lenho, quer dizer, faz sentido bastar haver DNA de alguma doença do lenho para não usar, para parar, ou vocês têm dados de resultados de plantas com sintomas que têm exatamente aquelas populações e aquelas abundâncias e conseguem dizer que esta planta não vai ficar doente ou vai ficar doente? Vocês têm esses dados assim? São abordagens diferentes, ou seja, eu, por exemplo, um dos trabalhos que nós fizemos, e foi efetivamente a Marisa que foi a primeira autora desse trabalho, há uns anos atrás, foi tentarmos perceber se através de metabolómica, porque é o ponto final de toda a complexidade da célula, é aquilo que efetivamente é uma fotografia da reação de um determinado tecido a uma determinada planta a um estímulo exterior, se a nível constitutivo nós conseguíamos separar, através de metabolitos, suscetibilidade de tolerância das vinhas em relação a fungos ou omicetes, maioritariamente fungos e omicetes. E o estudo que nós fizemos permitiu-nos identificar dois marcadores, que são dois metabolitos que existem no grupo das suscetíveis e que não existem no grupo das tolerantes. Estes marcadores metabólicos são corroborados por marcadores genéticos, ou seja, nós temos expressão de genes que estão na via de produção desses metabolitos, que está completamente alinhada com a produção dos metabolitos. Potencialmente aqui eu tenho um marcador e posso, sim, aquela planta tem isto, é tolerante, aquela planta tem aquilo, é suscetível. No caso de despiste, ou seja, aquilo que me interessa é saber se eu vou implementar uma nova vinha, tenho ou não aqui uma maior propensão da minha vinha ficar doente toda a seguir. E aí sim, existem tecnologias, metagenómica através da sequenciação de quarta geração dos long reads, que me permitiram ao nível da espécie. Eu consigo ter uma noção da quantidade de DNA que lá tenho, e a quantidade de DNA será proporcional ao número de estruturas dormentes que poderão estar no solo.
E aí sim posso, inclusivamente, utilizar ferramentas associadas à inteligência artificial para me darem uma árvore de decisão e perceber se devo avançar ou se não devo avançar, ou se devo fazer algum tratamento fitossanitário. Aí sim. Sim. Foi claro, Andréa. Aqui em relação Posso só acrescentar uma coisa? sim, Ricardo. Não só em relação ao que a Andréa estava a dizer agora também, que é que hoje em dia estamos no ponto em que é muitas vezes mais fácil ter dados genómicos do que ter dados fenotípicos. E, por exemplo, para fazer o que a Andréa estava a dizer agora em relação a ter uma árvore de decisão que nos permita decidir se implanta vinho ou não se faz sem os dados fenotípicos. Não é? E é essa baseline que é difícil, ainda é difícil ter. Acredito que vamos lá chegar e acredito que vamos chegar cada vez mais perto de estarmos numa situação na agricultura semelhante ao que está num lado mais biomédico, em que nós possamos chegar a um ambiente e saber que as espécies é que lá estão, de fungos, são patogénicas, se não, e se isso realmente causa problema, se essas espécies que lá estão se têm mutações de resistência a fungicidas e se isso realmente é um fator que exclui a aplicação desses fungicidas à partida, mas onde nesta altura eu acho que temos ainda muito trabalho a fazer é na verdade na parte fenotípica e de juntar estas duas coisas, os dados genéticos e os dados fenotípicos. Desenvolver muito estas técnicas e depois há aqui ainda esta... Sim. E agora eu queria partir aqui porque de eu ter falado com a Andréa, me lembrei, quer dizer, a parte de nós fazemos todo o estudo de genómica e sabemos exatamente quais são as mutações ideais para aumentar um potencial genético e depois o que é que nós fazemos? Eu queria pegar o que o Ricardo disse foi muito importante. É tão importante nas plantas e se calhar ainda é mais importante nos animais, porque eu tenho a ideia que nas plantas há mais fenótipos do que nos animais. Ou seja, para eu conseguir perceber se determinada mutação tem potencial, eu tenho que ter um fenótipo. E a grande barreira atualmente, claro que vamos evoluir mais em termos das tecnologias de sequenciação, ainda há espaço para evoluir, acho que só devemos parar quando conseguimos ler seguidinho de um cromossoma de uma ponta à outra e aí vamos ver os erros com que todos nós tivemos que lidar e trabalhar esses anos todos com os genomas montados, mas pronto, haveremos de lá chegar. Uma das barreiras está nos fenótipos. E a medição de fenótipos é trabalhosa, é dispendiosa e portanto, para conseguir essa associação, conseguimos, só se consegue, posso ter o genoma todo. Às vezes os agricultores, eu tenho tido muitas reuniões com associações e digo, mas eu tenho que ter fenótipos, sem os fenótipos eu não consigo dar essa resposta, não é? E isso é um passo fundamental que temos que conseguir ter. No caso do mundo animal, em termos dos animais de produção, já há uns anos foi criado um consórcio que é o Functional Annotation of Animal Genomes, e, portanto, pela primeira vez temos um portal em que, além da informação de genómica, de transcritómica, podemos submeter os metadados associados às amostras que submetemos, mas ainda é um universo muito pequeno. Nós temos agora um projeto europeu em qual eu estou envolvida, que o objetivo é também adicionarmos a informação ao nível da epigenética, ou seja, a nível da epigenética também é um mundo grande, o nível que nós vamos estudar são as assinaturas de metilação e nesse contexto estamos a desenvolver vários contextos experimentais, há aqui um a decorrer em Portugal, que é liderado por mim, outros são à volta de 11 países diferentes e focados em diferentes funções e características fenotípicas para os quais identificámos como prioritários.
e um dos fenótipos que no nosso caso, nossa experiência cá, estamos a produzir são hematogramas, portanto, hemogramas, desculpem. O hemograma é algo que é básico para nós, não é? Saúde humana, todas as pessoas já fizeram um hemograma. Mas ter hemogramas de animais é raríssimo. Nem a nível da produção intensiva se faz de forma rotineira. E a informação simples de um hemograma dá-nos imensa informação sobre capacidades adaptativas, a diferentes tipos de produção, a diferentes tipos de alimentação, etc. Portanto, estamos muito pobres relativamente a fenótipos e junto esta... Tem aqui toda esta falha aqui, mas mesmo agora conseguindo atribuir aos fenótipos, sabendo exatamente que mutações nós queríamos introduzir, temos outro problema, não é? Não podemos fazer alterações genéticas nos animais. Nós podemos fazer, tecnologia para o fazer. Já existem animais editados, portanto, sim, portanto, a tecnologia CRISPR já funciona, ainda não é perfeita, mas já existem, atualmente já existem porcos editados que são resistentes à síndrome respiratória, à PRRS. Já existem vacas que não terão cornos e que evitam a descorna, bem? Agora, como é que poderão entrar no mercado? Essa é outra questão. Nos Estados Unidos, os animais editados não seguem a legislação das OGMs, portanto são regulados são tratados legalmente como um medicamento e são regulados pela Food and Drug Administration, e tem há todo um processo que há pressupostos que ali para mim não fazem sentido, há outros que não. Na Europa são regulados, portanto estão dentro da regulação das OGMs, e é uma questão fundamental que temos que resolver no futuro, eu acho. No caso das plantas temos o mesmo problema. Quer dizer, a edição de plantas também tem que ser um melhoramento, tem que ser lento, ainda não podemos fazer também essa edição genética nas plantas. Eu queria agora também perguntar a todos a parte das maiores, já falamos de algumas, mas das maiores dificuldades e barreiras que encontram na aplicação destas ómicas, Andreia. Se já começava por... Uma delas é o preço, logo, não é? Porque eu até posso partilhar convosco que pedi um orçamento agora para fazer um Whole Genome Bisulfite Sequencing, para fazer, como a Andreia estava a falar, uma análise dos perfis de metilação do DNA, e estamos a falar de 500 € por amostra. Pronto, que não é muito, mas se eu quiser fazer uma experiência com de comparação entre plantas suscetíveis, plantas resistentes, 3 time points, 3 replicados mínimo, vai logo aqui exacerbar todo o custo desta aplicação, e é apenas uma ómica. Pronto, se quisermos fazer uma abordagem multi-ómicas é começarmos a somar e a somar e a somar. Sem projetos por trás, de facto, não se consegue fazer. Por outro lado, trabalhar com metadados é super desafiante. Acho que qualquer um dos meus colegas vai dizer exatamente a mesma coisa, não é uma simples análise, nos sentarmos em frente ao computador e tentarmos tirar sentido biológico daquilo que estamos a ver, não, é tentar primeiro perceber se estamos a fazer a análise que é a análise mais adequada, se estamos a tratar os nossos dados, se não temos contaminações nenhumas em nível de dados, se os dados estão o mais calibrados possível e se podemos de facto tirar conclusões sólidas ou não. E depois é difícil olhar para listas às vezes com 1000 genes ou centenas de metabolitos e centenas de proteínas e tentar perceber biologicamente o que é que faz sentido. Portanto, são 2 desafios que são, acho que qualquer um dos meus colegas concorda comigo, que são desafios muito grandes que nós temos que lidar com eles quando trabalhamos com este tipo de abordagens. Em termos de armazenamento de dados, como é que vocês têm capacidade para armazenar todos esses dados? É assim,
Depende do tipo de dados. Por exemplo, dados de LC-MS ou dados de espectrometria de massa, estou a pensar proteómica e metabolómica, acabam por ser dados que nós num disco rígido de 1 tera conseguimos guardar. Dados de sequenciação de genoma, principalmente se formos para Oxford Nanopore, não, precisamos de servidores. Portanto, aqui a faculdade tem servidores que nos disponibiliza para nós podermos usar e trabalhar com eles. Não havendo servidores, é mais um problema acrescido, sim. Está bem. Vir-me agora para vocês, Cláudia, que as principais dificuldades que têm podem ser coisas. São as mesmas que a mesma fala. Ainda tenho no meu caso específico, eu não trabalho com organismo modelo, portanto a repostura das bases de dados não é a mesma. E, por exemplo, a primeira vez que fizemos com a parceria com o USDA, foi feito o transcriptoma do NOMAD, nós tínhamos imensos genes, não sabemos o que é aquilo, não sabemos. Estão anotados, foram preditos por todos os programas, que sim senhora, e depois eu ia tentar no laboratório fazer uma validação e não conseguia. Não havia um genoma para anexar, não havia uma anotação perfeita, portanto foi um whole de novo assembly, não sei o que é. Na universidade existe capacidade computacional, acho que falta aqui na universidade um bocadinho apoio de bioinformáticos, porque uma coisa é analisar metagenómica e isso faço eu no computador sem problema. Mas a transcriptómica, por mais cursos que faço, eu sei que aquilo é muito, muito complexo. Basta variar os cutoffs, qualquer parâmetro e já podemos estar a olhar para outra coisa. Portanto, eu acho que o apoio de bioinformática seria fundamental aqui na universidade. E no meu conhecimento, acho que não existe ninguém dedicado só a isso. E pronto, o dinheiro também. E é interessante porque eu quando estive a preparar para esta discussão vi que já existem licenciaturas e mestrados em bioinformática, que isto é uma coisa que há tempos atrás, não há muito tempo atrás, ou era um biólogo que dava ali um jeitinho no computador, ou era alguém do computador que gostava um bocadinho de biologia e fazia isto, não é? E hoje em dia já há mesmo esta especialidade, não é, Ricardo? Sim. Só para referir uma coisa, nós para além do serviço da sequenciação, nós neste momento, e porque não temos capacidade, compramos o serviço de bioinformática. Isto chega-nos, portanto, os dados todos limpinhos, mas temos consciência que se fôssemos nós a fazer ou com alguém, se calhar aprofundávamos, tínhamos diferentes perspectivas. Eu lembro-me da metagenómica que me apresentaram o resultado e eu, ok, está bem, então vou outra vez ao raw data porque aquilo era só uma descrição. Pois. E, portanto, se nós conseguimos ao longo, e dependendo da plataforma que utilizamos, o pipeline que a gente utiliza, conseguimos ir de encontro aos nossos objetivos, daquilo que a gente quer resolver. Quanto mais soubermos melhor, não dá para ser especialista em tudo, não dá para ser especialista em tudo. É verdade. Bom, o financiamento, acho que estamos solidários sobre várias das questões levantadas. Eu tenho mais uma, é um problema que nós no contexto do Eurofund estamos a esforçar-nos por resolver e criar ferramentas para a comunidade, que vai servir para a comunidade animal, mas vai servir para as diferentes comunidades que trabalham com este tipo de dados. É a repetibilidade, a reprodutibilidade das análises. Eu posso estar a fazer uma análise e decidir que quero este parâmetro, aquele outro parâmetro e aquele outro parâmetro. O Ricardo pode decidir que quer outro parâmetro. Pronto. Mas mesmo com os mesmos parâmetros, nós podemos ter resultados diferentes, porque há diferentes, os processadores não funcionam iguais numa workstation, num cloud server, etc. Portanto, no contexto do Eurofund nós estamos a desenvolver um contexto de um certo conjunto de pipelines que garantam a standardização de resultados, que qualquer pessoa resolva analisar com o mesmo dataset, tenha o mesmo resultado,
porque um dia a medicina humana vai ser feita assim, a medicina dos animais também, a das plantas também, e portanto nós não podemos dizer, de acordo com a minha análise, eu tive isto, não é? Nós não gostamos de ouvir isso, eu tenho que ir ao médico ter uma outra segunda opinião, não é? E isto, aliás, há artigos que estão publicados a comparar que pegam do mesmo dataset, vários investigadores tiveram resultados. O mais importante está lá, mas depois muitas vezes o mais interessante e aquele que faz a diferença é aquele que é o gene medianamente expresso ou o gene que é menos expresso, e aí aparecerá numas análises e não noutras, e portanto a repetibilidade das análises e termos pipelines que são robustos e que são partilhados com a comunidade internacional é uma coisa muito fundamental. Podia ter vários dados provenientes de vários sítios ao dispor, não é? Sim, mas não, aqui não estamos a falar de dados, estamos a falar de método de análise, portanto, de pipelines analíticos, em que dentro de um set de parâmetros, diferentes grupos conseguem garantir que estão a fazer a análise de uma forma que é standardizada. E isso é fundamental. Relativamente à capacidade computacional, o que eu tenho sentido, ou seja, se são dados de sequenciação, se é metagenómica, que também tenho dados de metagenómica, se são dados de novel sequencing de bactérias ou vírus, nós conseguimos resolver com os servidores que temos todos, se calhar, nas faculdades. Agora, eu, por exemplo, tenho um projeto em que tenho whole genome assembly de uma espécie eucariota, de uma espécie selvagem. E isso eu não consigo resolver tem que ter um high power computer, assim, e por exemplo, o sistema que atualmente temos em Portugal, portanto agora reparei já do ano passado abriram umas escolas de FCT para podermos candidatar-nos para termos direito a espaço ocupacional. Nós já passamos tanto do nosso tempo a escrever grants que eu simplesmente nunca submeti nenhuma, portanto o que eu faço portanto, o que está a acontecer nos outros países, na Holanda, já era assim há muitos anos, na Suécia, em Inglaterra, nós simplesmente temos que escrever para a National Facility que queremos fazer isto, temos estes dados, vamos precisar de X tempo de computação e esse sistema de computação é-nos atribuído. Acho que sermos ainda sobrecarregados com mais um concurso, com mais isto, com mais aquilo, depois quanto tempo fica entre darmos aulas, fazermos investigação, não é? E se calhar esse era um passo que podíamos ultrapassar como comunidade e termos uma estrutura nacional como existem nos outros países, em que o acesso é mais fácil. Sim, eu acho que vi no fim, basicamente já disseram mais ou menos tudo, mas acho que dois desafios principais que nós sentimos no nosso Papatec neste momento, que é a capacidade de contratar pessoas com o training certo, e a dificuldade, e alguma dificuldade também na capacidade computacional, mas nós não estamos com problemas tanto ao nível de storage, porque aí acho que estamos bem, mas ao nível de processamento mais, porque e a limitação é sempre a mesma, que é RAM, ou seja, a memória de processamento é sempre a mesma limitação. Acho que já se sente, não somos só nós, eu tenho falado com outros colegas meus que estão a tentar contratar pessoas na área de bioinformática, que sentem dificuldades também, e acredito que a dificuldade vai ser cada vez maior porque há uma série de empresas a entrarem, a aparecer nesta área da bioinformática, que têm capacidade de contratar pessoas, que muitas vezes essas empresas não estão em Portugal, têm sede noutros países, contratam as pessoas em Portugal para trabalhar remotamente, pagar salários que a academia não tem capacidade de pagar, ou ainda não tem, se calhar vai ter que chegar à conclusão que ou tem ou não faz. Mas acho que nesse sentido a dificuldade eu prevejo que seja crescente nos próximos anos. Relativamente à formação em bioinformática,
acho que há 2 cuidados que se tem que ter. Portanto, eu sou agrónoma e bióloga de formação, como a Andreia, e durante o meu doutoramento, o meu doutoramento foi em genética, portanto já fiz todo o meu doutoramento Next Generation Sequencing, portanto analisei os primeiros dados que foram criados na primeira máquina, que na altura ainda era Solexa, que estava em Leiden, na Holanda. E acho que as equipas devem ser multidisciplinares. Eu atualmente tenho 2 alunos de IT, mas todos os outros têm uma formação de base biológica, são veterinários, são zootécnicos, ou são biólogos. E tenho tido alunos no estágio de bioinformática da Faculdade de Ciências. Acho que há que ter cuidado, que é importante não descurar, se é uma formação em bioinformática, não descurar a formação da parte biológica. E, por exemplo, noutros países, os universidades de bioinformática têm 3 áreas de especialização: genómica, transcritómica, proteómica, porque só já uma delas é suficiente, e é muito para se fazer bem. Mas é muito importante as pessoas perceberem, ou se formam pessoas de IT, e são importantes, porque permitem-nos fazer, estão mais vocacionados para um tipo de tarefas, mas para fazermos integração deste tipo de dados, precisamos de pessoas que consigam ter a capacidade de fazer a ponte entre a biologia e a ciência de dados. E temos que ter noção que estas pessoas demoram tempo a formar, não é? E não é fácil apanhar biólogos ou pessoas das áreas das ciências biológicas que muitas vezes tenham esta apetência. Foi sempre algo que gostei, mas também eu acho que tem a ver com muitos medos que já vêm de trás do ensino secundário e que eles veem a noção de um algoritmo como se fosse algo muito, muito complexa, e quando eu explico o que é um algoritmo, afinal um algoritmo é só isso. Sim, um algoritmo é só uma sequência de funções, e nós fazemos isso, não é? Pronto. Portanto, há um trabalho que temos que fazer por trás, eu acho, que tem que vir de trás, e há outro trabalho que temos que fazer aqui, mas sem descurar o que é que são as boas bases dos conceitos de biologia. Tive uma experiência há uns anos que estava a pedir, eu faço a sequenciação quase toda por outsourcing, ou com colaboração fora ou com outsourcing, e estava a fazer um pedido de preços de transcritómica, era para a RNA-seq, do eucariota. Era de bactérias, era para um projeto de colaboração qualquer. E eu disse, eu preciso, deram-me o feedback, e disse, não preciso de uma profundidade de sequenciação mais elevada, e pronto. O feedback que tive da pessoa, da empresa de lá, portanto eu não sei, as pessoas podem estar na Índia, podem estar nos diferentes sítios, não era? Ao contrário, eu queria diminuir a profundidade de sequenciação. E a menina responde-me, ou achei eu que era menina pelo nome, sobre alternative splicing. Portanto, eu estava a pedir, estávamos a falar de procariotas. Portanto, isto é muito importante, garantir que não se descura no futuro o que... Sim. E eu espero que nos programas destes de bioinformática que há agora algumas universidades a dar, eles têm esta especialidade em genómica, em proteómica, podem escolher, não sei em que altura, mas podem escolher, portanto esperemos que sejam formados, bem formados. Sim, acho que aí entra outra vez a importância das equipas multidisciplinares, mesmo que uma pessoa tenha um foco maior na parte da bioinformática, mas que tenha um biólogo ao lado que consiga explicar o sistema, como é que funciona a biologia do organismo,
eventualmente cobre-se a falha biológica. Sim, Nem a sempre, quantidade mas de sim. colegas que já me vieram bater à porta, mandaram fazer por outsourcing, pagaram sequenciação e pagaram a análise. E depois vieram ter comigo, ai André, Sim, sim. e eu, peçam raw data, pronto. Porque depois recebem um gráfico, porque quando, eu acho que vamos ter uma altura em que vamos ter as duas coisas. Vamos ter um serviço como o que nós temos, não é? Vamos fazer uma análise de sangue e recebemos um resultado e aquilo está certinho direitinho, com a referência, não é? Qual é que são os nossos valores dos ácidos de LDL ou de HDL no sangue, e temos ali a referência e percebemos se estamos doentes ou se temos um problema ou não, não é? E depois estamos a falar de quando estamos em contexto de investigação. E em contexto de investigação, muitas vezes é um processo iterativo. Não é? Experimentamos uma coisa, depois temos que experimentar outra, depois temos que analisar os dados e experimentar diferentes settings e diferentes thresholds, até sabermos o que está certo. Quando estivermos em clínica, há aquele threshold que corre e pronto. E portanto, eu acho que em contexto de investigação é muito importante podermos fazer pelo menos a parte da parte da análise, a parte da sequenciação. Isso, não sei, para bactérias e vírus, o investimento a nível das máquinas é mais fazível. Para grandes genomas, com o custo das máquinas e com a velocidade com que elas mudam, ou é um sistema de leasing, ou então acho que não é um investimento que não sei se faz sentido. Sim, eu queria agora, e como estamos aqui a chegar ao fim, pedir-vos assim umas considerações finais. Eu tinha aqui uma pergunta que vocês podem abordar, que é que resultados ou que avanços acham, e podem falar das vossas áreas em particular, económicas que esta aplicação vai dar num pequeno futuro, num futuro próximo. Que resultados é que acham que estas ómicas podem dar nas vossas áreas num futuro próximo? Por exemplo, eu estou a pensar na parte que já seja permitido fazer o CRISPR, por exemplo. Eu acho que, mesmo que não seja permitido fazer o CRISPR, em termos de melhoramento animal, no passado fizeram-se muito mais decisões, muitas vezes por desconhecimento, não é? Porque quando se sequenciou o genoma humano é que se ficou a saber que afinal tinha-se menos genes do que se sabia. Quando se sequenciou o transcriptome humano, que é que se percebeu a quantidade de isoformas diferentes que um gene pode codificar, e começou-se a perceber que também que o que estava de fora dos genes era tão ou mais importante do que o que estava dentro dos genes, não é? E portanto tomaram-se mais decisões e atualmente o conceito, quando se desenha um programa de melhoramento hoje em dia, é muito diferente dos anos de 1900, quando se começaram a fazer em 1950 na produção leiteira. Só para contextualizar, melhorou-se muito para aumentar a produção leiteira, e a uma certa altura começou a diminuir a taxa de fertilidade. Okay? E com a introdução da genómica, não é? Conseguiu-se identificar os locais de polimorfismo dos genomas. A partir disso conseguiu-se desenvolver coisas que se chamam painéis de single nucleotide polymorphisms, que começaram a ser utilizados no melhoramento. E com isso, portanto, atualmente, um programa de melhoramento considera características de produção, características de bem-estar, características de saúde, de uma forma integrativa e quantificada. Todos os animais reprodutores são genotipados com esse chip, e atualmente toda essa curva que estava a diminuir já voltou a aumentar. Esses chips, por exemplo, que ainda hoje se utilizam, daqui a 5, 6 anos, acho que se vão deixar de utilizar, ou se calhar mais cedo que isso, porque a sequenciação de genomas cada vez está a ficar mais barata. Os de elevada densidade da Illumina, que tem à volta de 700 mil SNPs, tanto para bovinos
como para ovelhas, já vão deixar de ser fabricados, não sei se eles vão ter um outro produto disponível, portanto, mas no futuro vai ser tudo por sequenciação, whole genome sequencing, portanto já está a dar frutos, mesmo sem o CRISPR. Bem, vocês estão a falar da parte animal, planta, eu vou falar da parte dos parasitas. No caso da nematologia, por exemplo, posso falar da experiência dos 2 últimos projetos, tanto do Pratitec como do Pratiomics. Nós utilizamos a transcriptómica para identificar genes que estavam potencialmente relacionados com a interação com a planta. E conseguimos, com base tanto na transcriptómica, conseguimos definir uma lista de genes que tinham, portanto, uma expressão bastante elevada na interação e conseguimos silenciar alguns dos genes e verificámos que realmente ao silenciar aqueles genes o nemato não conseguia infectar ou reproduzir-se no hospedeiro. Portanto, estamos nesta fase. Na metabolómica, e eu espero no final do projeto ter isso, eu quero associar, lá está, a produção de alguns metabolitos diferenciais, portanto, à resistência da planta ao nemátodo, e quero utilizar esse conhecimento para desenvolver mais o melhoramento de precisão. Lá está. Fazer um bocadinho o trabalho de casa, assim, olha, este aqui é muito interessante, aquilo que a gente quer. Portanto, para ser aplicado mesmo na edição dos genomas, que mais tarde ou mais cedo vai ser utilizado. Só temos que ultrapassar algumas mentalidades e algumas barreiras. Nos Estados Unidos é feito, nos Estados Unidos a gente faz uma patente de um gene, nós não vamos fazer uma patente de um gene. Mas nos Estados Unidos se faz patentes facilmente, portanto isto vai mudar. E tem que se mudar, porque senão a Europa perde muito relativamente aos Estados Unidos. Assim, das áreas que nos interessam mais, eu acho que há 2 coisas. Uma área é a vigilância genómica aplicada às culturas. Temos um projeto em que estamos a fazer isso, ou seja, estamos usamos cápsulas esporas no campo e estamos a recolher amostras de ar para percebermos que tipo de agentes patogénicos é que estão a circular. Estamos a fazer no trigo e vamos fazer também no olival. E com isso queremos identificar, fazer basicamente essencialmente metabarcoding para perceber que espécies é que estão a circular, mas depois em 2 agentes patogénicos mais graves tentar perceber também que tipo de tipos é que estão a circular. Portanto, acho que essa vigilância genómica vai começar a acontecer na agricultura também, com a ligação à resistência a fungicidas, para permitir, ou seja, por exemplo, esta parte da recolha de amostras do ar, a partir de permitirá detectar os agentes patogénicos antes de eles estarem instalados na cultura. Se ao mesmo tempo conseguirmos identificar que tipo de resistências é que trazem, conseguimos dizer, olha, têm isto, mas não tratem com o A e o B, tratem com o C e o D. E por outro lado, acredito que vamos avançar também no sentido de modular o microbioma in situ, em vez de estarmos a introduzir novos micro-organismos, é uma outra via alternativa, que existirão as 2, porque estamos a avançar muito para alternativas biológicas e os micro-organismos são uma das maneiras de controlar várias doenças, mas acredito que vamos avançar também na parte da modulação in situ dos microbiomas que estão localmente, através da aplicação de metabolitos ou de outros fatores que permitam alterar o microbioma de maneira a ser que este permita às plantas serem resistentes a determinadas ou tolerantes a determinadas doenças. São as 2 áreas. Eu posso juntar um comentário. O comentário é que nós estamos muito sintonizados. O resto da sociedade poderá não estar sintonizada connosco. E também para a parte das nossas obrigações, ajudar a esclarecer a sociedade sobre este tipo de aplicações. Por exemplo, há pessoas que acham que já manipulamos os genomas dos animais e isso ainda não é verdade, portanto, portanto é importante estarmos sensíveis ao que é que a sociedade pensa sobre este assunto
e também contribuirmos para a discussão deste assunto na sociedade, porque eles também terão que aceitar, poderão não querer aceitar. Sim. Tivemos uma mesa às quartas a falar, umas mesas redondas, uma às quartas a falar desta, exatamente há 15, não, há um mês. Sim, começando ali um bocadinho pelo término da Andreia, de facto o simplificar toda esta abordagem científica é uma mais-valia em termos de comunicação para a sociedade em geral, sem dúvida, porque são temas complexos, claro que são. É difícil explicar à minha mãe o que é proteómica, o que é metabolómica, portanto, não é simples esta transmissão de conhecimentos e tem que muito passar por aí, concordo com a Andreia. Em relação à viticultura em particular, que é a área na qual eu trabalho, a aplicação das ómicas vai-se fazer notar, ou está-se a fazer notar em diferentes vertentes. Uma delas é a parte do melhoramento, porque conseguimos indubitavelmente encontrar, ou seja, fazer associações entre aquilo que vemos que acontece a nível de modulação de metabolitos ou modulação de genes e regiões cromossómicas específicas, portanto conseguimos dizer aos viticultores que estão a fazer programas de melhoramento que é naquela perna do cromossoma 18 que estão loci, existem uma série de genes que estão associados à resistência ao mildio, à resistência ao ídio, à resistência à botrytis, e os processos de seleção tornam-se mais simples, ou seja, reduzimos o tempo necessário para estes cruzamentos, ou seja, comparando a atualidade com há 40 anos atrás, nós diminuímos para mais de metade o tempo necessário para ter um híbrido de cruzamento que tenha uma determinada característica de interesse, principalmente a resiliência a patógenos. Por outro lado, a identificação de novas moléculas e novos compostos que possam ser utilizados também como uma vacina para ativar as defesas das plantas, conseguimos fazer isso através das abordagens da metabolómica, conseguimos ter marcadores, como aquele trabalho que vos falei, que a Marisa acabou por ser dentro da tese de doutoramento dela, que de facto conseguimos encontrar marcadores e dar essas ferramentas para os viticultores, e depois a questão toda de manipulação do microbioma, como o colega mencionou, que cada vez mais é uma vertente que está a ser explorada não só a nível de investigação, mas a nível de aplicação no campo também. E nesse sentido nós participamos, eu lidero a equipa portuguesa de um projeto internacional, de um projeto PRIMA, o Refine, cujo objetivo é essencialmente esse, é tentar perceber como é que nós podemos melhorar o microbioma das vinhas, tendo em conta aquilo que efetivamente já existe nas vinhas. Ou, se introduzirmos alguma coisa que não existe nas vinhas, tentar perceber qual é que é o impacto no microbioma nativo. Portanto, são vertentes que vão ser usadas, 5, 10 anos estão a ser aplicadas no campo. Obrigada, Andreia. Estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Acho que não sei se temos alguma questão. Temos comentários só, não é? Não, só alguns comentários, o pessoal agradecer aqui a sessão, mas já agora na ausência de questões eu gostava de colocar uma questão. Minha área de ecologia, portanto, perdoem, não sei a grande coisa daquilo que estão a fazer, mas pela conversa que vocês estavam a ter, eu vejo duas grandes limitações. Há uma logística, que tem a ver com a capacidade laboratorial de fazer o sequenciamento, etc. E depois há uma de recursos humanos, que é ter pessoal então, para fazer essa tradução do que sai da sequenciação para aquilo que depois é ciência, que é aquilo que é mais aplicado. Acho que ali a professora Andreia já esclareceu um bocadinho de um laboratório que provavelmente não tem a capacidade, até pelo evoluir das máquinas, etc., de ter em si um laboratório de sequenciação. Portanto, em termos de um grupo de investigação, como o médico, como outros, ter essas máquinas à partida não seria um investimento, diria eu. Mas, se calhar, o investimento seria mais nos recursos humanos, ter nessa capacidade humana de fazer essa tradução e então produzir ciência a partir daí. E aqui um bocadinho mais além, que era também questionar se, ao desenvolver essa capacidade dos recursos humanos de fazer esse trabalho, se não podia jogar, por exemplo, uma spin-off dentro de uma instituição científica, pudesse
provisionar então no mercado esse trabalho que vocês têm criticado de certos aspectos de outras empresas que evidenciam, mas que dentro de um centro de investigação que tem conhecimento quais são as maiores limitações e o que é que se tem que olhar para fazer essa tradução, se não seria também uma perspectiva de ter também aqui um negócio a partir do centro de investigação? Primeira parte da pergunta, eu acho que no contexto, por exemplo, das bactérias, dos micro-organismos, acho que o investimento compensa e vai, ou seja, eu vejo, especialmente em termos de controle sanitário, portanto, as máquinas de long read da Nanopore, as Minayan, são deste tamanho. É do tamanho de uma pen, de uma drive do USB. E o ideal, e o que eu acho que há de acontecer muitas vezes, especialmente quando, por exemplo, em contexto de produção animal, em que há muita pressão da sociedade para que se deixe ter tanta produção em ambiente fechado e passar a voltar a ter mais em ambiente aberto, e vai ter que se ter controles de outbreaks em tempo real. Vai haver um lab in a box e vai haver um sequenciador e vai haver identificação no campo, eu acho, ou pelo menos mais perto das quintas, e esse investimento vai ser, os preços estão a diminuir e vai ser fazível. Do ponto de vista dos grandes genomas, e se quisermos portanto, dos genomas eucariotas, aí sim, acho que, mas acho que o investimento ainda não compensa, ou se tem uma National Facility, ou há empresas que já têm isto montado muito bem e que oferecem preços que tornam fazer isso em contexto académico, para já, pelo menos, ou nos próximos anos, ainda é proibitivo. A nível de ter equipas que sejam especializadas em análise, sim, já há startups que fazem isso, já há empresas que fazem isso. Realmente será possível uma ideia de negócio nesse sentido, porque não? Posso falar sobre uma experiência quando estive, em 2009 estive lá, no centro do Functional Genomics, em Zurique, dentro da universidade, é uma empresa privada, é um centro que se criou, eles têm tudo para fazer sequenciação. E eu lembro há pouco tempo, quando estive lá em 2018, para ir aprender um bocadinho mais de metagenómica, eles tinham uma sala, tinham o PAC Bio, dos primeiros, estavam à espera que viesse outro, e aquele ia à cava. Realmente era só mesmo arrumar. Depois, no laboratório ao lado, tinha uma sequência de ilúminas, desde o mais pequenino até o mais... Eles faziam tudo. E depois tinham, e foi nesse âmbito, criavam estes cursos. Nós, portanto, pagamos uma FII, vamos lá fazemos toda a parte laboratorial, depois vamos para uma sala só para a análise, porque cada um tem um problema e temos que olhar de diferentes maneiras para esse problema. E eles tinham então um conjunto de pessoas que já tinham muita experiência, bioinformáticos, que permitiam então nos ajudar, e também desenvolveram um pipeline, mesmo da universidade, que é o Sushi. E basicamente nós só temos que pôr lá os dados e depois seguir alguns parâmetros. E isso já é feito. Cá em Portugal, eu diria se calhar as universidades se juntassem e faziam um centro assim. Não vejo aqui na Universidade de Évora isso a ser criado, mas no futuro. Atualmente? Pois, nós temos estado a perder, ou seja, há centros desses em Liverpool, em Edimburgo, em Leiden, em Uppsala, na Suécia, são os que eu conheço,
No Centro de Regulação Genómica em Barcelona há dois, há o do CRG e há o CRAG, e o CRAG é especializado mais na área de agricultura. Pronto. E nós andámos a perder 20 anos, porque eu já conheci, estes são os centros que eu já conheci, e quando se passa, já tem uma unidade single cell, mas nós ainda estamos no coisa, já estão a criar as unidades de single cell sequencing, e para fazermos single cell sequencing temos que ter a facility aqui, isso é verdade, porque temos que ter material fresco. Não vai dar para, como agora, que eu faço, extraio o RNA, tenho o DNA e envio. Não, para single cell sequencing precisamos ter a facility cá. E se tivéssemos que apostar alguma coisa, eu diria para apostarmos aí, porque é para isso que vamos precisar, que temos que ter a facility perto de nós. Pronto. E todos esses centros que eu visitei têm todos assim a plaquinha União Europeia, União Europeia, União Europeia, e não eram de grants europeias, portanto eram daqueles tipos de programas da União Europeia para coesão, não é? Aqueles programas de coesão. Pronto, nós estivemos a fazer autoestradas e eles estiveram a fazer centros de sequenciação. Desculpem a expressão, mas... Também se investiu em sequenciação em Portugal e em aquisição de equipamentos e assim, do meu ponto de vista, muito disperso, tendo em conta a nossa escala. Ainda quando eu estava no Reino Unido, o que eu lembro que eles fizeram na altura foi que abriram concursos para a criação de facilities de sequenciação. E as unidades candidatavam-se e eram financiadas 1 ou 2 unidades no país todo, um país como o Reino Unido. Cá decidiu-se por uma máquina aqui, outra máquina ali, e depois não há capacidade para fazer nada, porque não há core em termos de pessoal, não há amostras para encher as máquinas, ou seja, Portugal precisava de um centro seria suficiente, à nossa escala, um centro seria suficiente para fazer isso bem feito. E depois da parte do pessoal, acho que é o que vocês estão a dizer, há várias empresas a fazer a parte da análise e para além disso, o que está a indicar a pé também é que estão a aparecer várias empresas que estão a desenvolver, digamos, pipelines interativas para quem está mais no laboratório conseguir correr as análises lá. Há várias empresas a fazer isso, algumas com pessoas a trabalhar, mais uma vez com pessoas a trabalhar aqui em Portugal, mas que têm sede noutros países. E eventualmente esse é um dos caminhos que as coisas estão a seguir. Para mim é sempre um bocadinho estranho porque eu penso, ok, estes gajos eles estão simplesmente a usar ferramentas de código aberto e fizeram um packaging bonito e agora estão a cobrar por isso. Mas pronto, se há quem paga, quem paga. Pois, há quem paga, sim, é verdade. E as pessoas que se contam como black box. Sim, sem alterar parâmetros, que é uma coisa que me faz muita confusão. Sim. Mas eles depois estão por trás e ajudam-nos a algumas coisas. Eu uso um software gráfico, o Shine, e qualquer dúvida eu escrevo para o grupo e eles... Não pagas nada. Pois não, mas isso faço eu. Esse aí a gente consegue, os outros não. Estamos aqui a chegar, já passámos aqui um bocadinho da hora, mas a conversa estava interessante. Ficámos aqui a tarde toda. Específico, mas conseguiram aqui desmistificar aqui muita coisa. Carla, posso só acrescentar uma coisa? Claro. Há bocado estávamos a comparar, foi quando a Andréia estava a falar também, em relação à comparação com a clínica e o facto de, na clínica, nós recebemos um reporte de análise e está lá os valores e depois tem um referencial ao lado. Isso é uma das coisas que, nestas áreas da genómica e principalmente na genómica aplicada à agricultura, que faz, é que nós não temos referenciais. O que é um valor? Se eu pegar numa análise metagenómica e disser, ok, tenho aqui estas bactérias todas, qual é o valor de referência? Isto está bem, está mal? Isso é uma das coisas que... Nós ainda não sabemos sequer o que é um genoma humano normal. Sim. Nós ainda não sabemos sequer quais é que são todas as possíveis variações, porque todos nós aqui teremos variações, que são inversões, às vezes, que nós não sabemos. Há muitas pessoas que as têm, sem as saberem, e têm um fenótipo perfeitamente normal. Portanto, só para uma chega e pronto. Isso não são as empresas que vão fazer, vamos ser nós, não é? Portanto, ou seja, isso é a parte de investigação, a parte
para permitir que depois isso seja possível. Para permitir que depois as empresas consigam Exatamente. comercializar Exatamente, essa parte. é isso. Bem, muito obrigada então a todos aqui os peixinhos que participaram. A Andreia está aqui à distância, que também participa. Muito obrigada. A todos os presentes também. Deixávamos, se calhar, agora ali a questão do slide que mostrou aqui. Bom, tivemos 7 participações, mas eu acho que houve aqui muita gente que ainda não participou, portanto, se quiserem sacar os telemóveis, podem criar code e podem responder. Portanto, a questão era ver vantagens na aplicação das tecnologias ómicas no âmbito da sua investigação, ou teria interesse em colaborar no desenvolvimento desta área no seu grupo de trabalho. Bom, até agora, os tais 7 participantes, 43% desenvolvem investigação. Ok. Mas bom, também há aqui muitas pessoas interessadas em, definitivamente sim, que têm muito potencial, não dominam a área, mas têm interesse em procurar parcerias nesta área. E aqui 11% deve ser uma pessoa que já explorou e encontrou muitas limitações da aplicabilidade da investigação. Não houve ninguém que veio aqui só por interesse. É bom sinal porque estão a pensar um bocadinho mais além mas era só para ter, não sei se tem comentários a fazer, mas é só para ter uma noção assim, que eu não quero que foi feito aqui. Já temos 10 pessoas. Sim. Agora está a aumentar, está a aumentar. Ok, obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.